Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje, dia 2 de fevereiro de 2022. Hoje eu coloquei um título aí para nós pensarmos, todo mundo pensar, o enigma de Putin. Eu quero inicialmente convidá-los a inscreverem-se no canal, que vocês vão ver aqui, vocês não veem em outros canais, assistam o vídeo até o fim, tenho certeza que vão gostar, deem seu like e também compartilhem com suas redes sociais. Ao olhar para a estratégia russa na Ucrânia e indiretamente para os Estados Unidos, há um mistério que parece ter uma resposta óbvia, mas que é difícil de aceitar. Moscou começou com um deslocamento relativamente lento de forças ao longo da fronteira ucraniana. Parecia estar em posição de invadir a Ucrânia com o mínimo de oposição. Em vez de atacar, porém, a Rússia se envolveu em um confronto diplomático com os Estados Unidos da América, exigindo que a Ucrânia nunca fosse admitida na OTAN e que a OTAN limitasse seu envio de armas na Europa Oriental, ou seja, todos os países da ex-União Soviética. Os negociadores russos sabiam muito bem que os Estados Unidos da América nunca concordariam com esses termos. Por um lado, é uma decisão da OTAN, não de Washington. Por outro lado, os membros da OTAN na região estão na fronteira mais oriental da aliança. Eles são os mais expostos a possíveis ações russas, principalmente se a Rússia assumir o controle da Ucrânia. Em suma, capitular às exigências russas deixaria a Europa Oriental aberta a ataques russos. O mais importante para Washington, porém, é que sua credibilidade seria mortalmente ferida, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Permitir que os russos forçassem os Estados Unidos a concordar com relações futuras com um Estado soberano era simplesmente um fracasso. As consequências seriam globais e não à toa criaria uma crise política nos Estados Unidos que o governo não conseguiria administrar. Não faz sentido que a Rússia atrase as operações militares enquanto faz exigências que sabia que seriam rejeitadas, especialmente porque seus militares já estavam mobilizados. Porque a Rússia está totalmente comprometida em entrar e ocupar a Ucrânia daria tempo ao Ocidente para preparar contramedidas militares? Moscou entende que suas ações seriam vistas como uma ameaça, porque é assim que deveriam ser vistas. Ela entende que haveria uma resposta, mas também entende que não pode ter certeza de qual seria a resposta. Forças terrestres e navais e armamento antitanque, por exemplo, poderiam complicar dramaticamente a invasão. Uma invasão da Ucrânia é difícil nas melhores condições. O país tem 603.628 km² e possui 44 milhões de habitantes. Coordenar uma operação blindada, complexa, apresenta oportunidades incalculáveis de fracasso. O exército russo não realiza uma operação blindada desde a Segunda Guerra Mundial, então as tropas são inexperientes. A possibilidade de um acúmulo de sentimento anti-russo é muito grande e já existe, e aumentaria o risco para a operação. Em uma operação dessa magnitude, o ataque deve ser feito o quanto antes. Ao esperar, a Rússia aumentou o risco de fracasso. É possível então que Moscou quisesse lançar uma proposta impossível para fins de propaganda. Mas o valor da opinião pública mundial, comparado a uma operação militar bem-sucedida, é mínimo. Após uma invasão, a opinião pública seria contra a agressão russa. Independentemente das sutilezas diplomáticas, o valor da opinião pública, em outras palavras, só leva você até certo ponto. E tem o mais importante, a opinião pública russa, que criticaria e ficaria contra a operação quando os soldados russos começassem a voltar para casa em caixões para serem enterrados. Muito diferente quanto em 2014, a Rússia tomou a Crimeia sem uma baixa, mas apenas 100 militares ucranianos foram assassinados na época na Crimeia. E tampouco em Donbás, onde as baixas até hoje somam mais de 14 mil vítimas do assassinato megalomaníaco de Putin, que ceifou essa quantidade brutal de almas após a decisão da invasão de Donbás. A única conclusão a ser tirada é que a Rússia não tem intenção de invadir a Ucrânia, como disse o vice-chanceler Sergei Ryabkov,
que repetidamente falou isso nas reuniões em Genebra, Bruxelas e Viena. Dado que a Rússia não agiu quando poderia e deveria, parece-me que ele, na minha opinião, que ela poderia estar dizendo, ou melhor, o vice-chanceler poderia estar dizendo a verdade. Por outro lado, vimos os russos serem ativos, ainda que de forma mais sutil, na Bielorrússia, no Cáucaso e na Ásia Central. A lógica dita que a Rússia deve reconstruir sua zona de amortecimento histórico e que a Ucrânia é essencial nesse sentido. Moscou fez tudo ao seu alcance para criar uma atmosfera de crise na Ucrânia. Talvez tivesse informações de que os Estados Unidos da América e a OTAN desistiriam de suas cartas. Mas os Estados Unidos da América não podem se dar ao luxo de não fazer nada. A ameaça do presidente Joe Biden ao sistema bancário russo é muito mais devastadora do que se pode efetivamente imaginar. Minha análise nesse cenário é que os russos estabeleceram a negociação com as demandas mais extremas como uma estratégia normal de negociação. Pode ser que os russos estejam simplesmente confiantes de que sua força ainda é capaz de vencer. Mas uma regra de guerra é que você ataca com vantagem máxima e não dá nenhuma vantagem se tiver o efeito surpresa, que não é mais o caso. A regra da diplomacia é fazer muitas ameaças antes de fazer um acordo. No momento é um ou outro. Os russos já passaram da hora de atacar e não vão fazê-lo. Todos já sabem de suas intenções e onde suas tropas estão posicionadas. E eles não procuraram escondê-las. Onde numa situação de guerra real, qualquer força inimiga iria procurar esconder suas intenções. Deu tempo, inclusive, para a Ucrânia deslocar mais tropas para a fronteira. E a Ucrânia, de fato, deslocou um contingente grande para fazer frente a todas as alternativas de invasão. E os Estados Unidos da América e os países da OTAN, à exceção da Alemanha, que negou-se a fazê-lo, a Alemanha mostrou que não é confiável. Os demais países enviaram armamento letal para a Ucrânia, como mísseis Stinger, que derrubam aviões supersônicos, entre outros. Ou seja, a Ucrânia hoje está mais bem preparada do que em 2014, quando o mundo inteiro não sabia das intenções do ditador Putin de invadir e anexar a Crimeia, tampouco Donbass. Conclusão minha: a Rússia quer negociar e ela já sinalizou, mesmo como não ganhou nada nas negociações até agora, que quer negociar. E já colocou-se como ator importante na geopolítica da guerra no cenário mundial, com o que aconteceu até agora. Todas as atenções voltaram-se para ela, apesar do custo muito caro para o povo russo em manter esses 130 mil homens na fronteira com a Ucrânia. Então, eu concluo que, na realidade, a invasão já existe. Eles estão em Donbass e estão na Crimeia. O que eu digo é o seguinte: não vai haver continuidade, pelo menos agora, nesse momento, não vai haver continuidade da invasão da Ucrânia. O inverno, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, está muito rigoroso em toda a região, com temperaturas que variam entre menos 20, menos 30, podendo variar até mais, dependendo do dia, dependendo da nevasca, né, que tenha caído anteriormente. Então, de fato, está muito frio. E uma quantidade muito grande de neve está cobrindo esses dois países, entre outros países. Mas como estamos vendo esses dois países nesse teatro de operações, dificulta muitas operações militares. Mas não é por isso. Na realidade, isso dificulta, mas por tudo que eu argumentei agora anteriormente, eu diria para vocês: não vai haver continuidade da invasão, porque a invasão já existe. Eles estão na Crimeia, como eu disse, e estão em Donbass, uma parte de Donbass. Provavelmente eles vão querer ampliar o controle em Donbass, mas não agora. Eles passou essa fase, não tem condições. Embora que o quadro pode evoluir. Eles podem mudar esse quadro e daqui a uns tempos voltar à mesma situação. Embora que eu acho difícil, até pela postura dos Estados Unidos da América, não digo da Europa. A Europa ela está um pouco dividida, principalmente a Alemanha. A França, o presidente Macron está procurando achar um protagonismo, mas ele não é muito diferente da Angela Merkel, dependendo da situação. Ele pode se passar por lado do Putin. É uma pessoa que quer ser muito simpática e ele quer ganhar dividendos para as eleições que terão esse ano e ele não quer perder.
E agora eu não acredito numa guerra imediata agora, como estava se apostando desde o ano passado, e os fatos mostram isso. A Rússia já sinalizou que quer continuar negociando. Ela precisa achar alguma coisa que ela possa dizer que é vitória dela nas negociações, porque até agora ela perdeu, até agora as negociações fracassaram por lado dela, e os Estados Unidos não deram nada para eles, que é quem lideram essas negociações. Então acredito que ele vai continuar a negociação, vão continuar conversando, mas alguma coisa vai acontecer que ele precisa tirar essas tropas. Ele trouxe tropas, diferentemente da que tinha em abril do ano passado, de muito mais longe. A vez passada eram da região de Moscou, da região da Rússia europeia. Agora elas vêm da Rússia asiática, vem da Rússia do Cáucaso, ou seja, existem divisões, batalhões lá que viajaram 6.000 quilômetros para a fronteira com a Ucrânia. E eu tenho uma opinião, que a estratégia dele era, se começar a morrer muita gente, eles vão voltar para casa para serem enterrados longe de Moscou. Longe da Rússia europeia, eu não vou ter esses protestos na minha porta do Kremlin. Eles vão lá para o Cáucaso, vão lá para a Mongólia, não sei para onde, ou seja, essas tropas vieram de lá por causa disso, porque ele sabe que não iria ser uma campanha muito fácil. Mas então, resumindo, não vai ter a continuidade da invasão. Eu não falo invasão porque a invasão já existe, mas não vai ter essa continuidade da invasão agora. É o que eu espero, é o que eu torço, é para que eu rezo e peço a vocês também que continuem rezando para isso, para que haja paz na Ucrânia e para que haja paz no mundo. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Não esqueçam de inscrever-se no canal. Paz e bem.